Olá, meus queridos, mais uma vez é uma alegria poder estar juntos e juntos podermos estudar a palavra de Deus e poder receber as riquezas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então você é muito bem-vindo e eu espero que esta palavra realmente possa desafiar o seu coração, trazer entendimento. Eu costumo orar com frequência pedindo para que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. E quando isto me veio à memória, também me veio à memória um texto que eu queria ler com você. Eu queria que você abrisse comigo Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22. Então eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo de celular para que nós pudéssemos acompanhar juntos, para que você pudesse ler, não só ouvir, mas ler também e assim poder reter muito mais daquilo que nós vamos meditar nesta noite. Então este texto de Marcos 8, 22 diz assim: E chegando ele a Betsaida, trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. Guarda isso. Pediram para que Jesus tocasse aquele homem. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos, impondo as suas mãos sobre ele, perguntou se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homem como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente as suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. Aleluia. É comum nós vermos Jesus nos evangelhos tocando as pessoas. O texto diz que trouxeram aquele homem cego para que Jesus tocasse nele. E nós vemos pelos evangelhos Jesus tocando nas pessoas para curá-lo. E ele desejava, deixar marcado nas pessoas. A verdade é de que as enfermidades de uma humanidade decaída, elas só podem ser removidas em contato com a humanidade bendita de Jesus. Jesus, ele, olhando para o Evangelho, nós vamos perceber que ele operou a mesma cura de formas diferentes. Por quê? Porque se ele tivesse operado da mesma maneira, as pessoas iam dar mais importância à maneira como ele operava ou ao método que ele usava do que propriamente ao poder divino que realmente operou aquele milagre. E este é um pecado da nossa natureza carnal, de guardar, de reter aquilo que pode ser visto, e se esquecer daquilo que não é visto. Então, em função disto, Jesus, ele operava de diversas formas. E nós vemos aqui uma forma um tanto bastante inusitada, que muitas vezes nos chama a atenção. Aqui, neste caso, neste texto, nós vemos Jesus, ele se afasta da prática costumeira, não apenas do método, mas também do caráter da cura, como na maioria dos milagres, na maioria das curas. Nós percebemos que na maioria das curas, das pessoas que Jesus curava, elas eram restauradas imediatamente. Eu entendo que para ele parecia ser necessário tratar definitivamente o problema, acabar por vez com aquela questão.
Mas aqui Jesus está mostrando que é possível, né, curar a cegueira por etapas. Como que, se de alguma maneira o nervo óptico pudesse se acostumar com a luz. Então Jesus deixa claro aqui. É lógico que isso nós podemos trazer para a nossa realidade, relacionando isso ao nosso entendimento, ao entendimento humano. A alma humana, né, ela pode receber, a princípio, uma pequena percepção da mensagem, né? Ela não pode receber muita coisa. Então, Jesus, ele sabia como tratar esta questão. E isto nós podemos comparar com enxergar de perto sem ver de longe. Enxergar de perto sem ver de longe. Porque enxergar e ver são duas coisas bastante distintas. Bastante distintas. É a mesma coisa que se eu dissesse que não basta escutar, é preciso ouvir. Que não basta estar vivo, é preciso viver. Então, não basta só enxergar, nós precisamos ver com clareza, com profundidade. E este é um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos entender que, a princípio, a nossa percepção ela é muito pequena e nós não podemos receber muito da verdade de Jesus. E o milagre que a gente acabou de ler, né, que nós temos aqui, retrata então a cura progressiva do entendimento obscurecido, né, do entendimento humano obscurecido, e retrata a alma que é gradualmente iluminada com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Do mesmo modo como nós devemos e somos chamados para buscar os perdidos do mundo, nós devemos, em primeiro lugar, buscar com maior determinação pelo Senhor. Este é o primeiro passo para receber a visão espiritual. Então nós precisamos entender que este é um processo e nós não podemos nem mesmo julgar esta questão do entendimento das pessoas. Por quê? Porque Deus ele vai trabalhando neste sentido de maneira gradual, assim como ele tratou esta cegueira, né, por etapas. Da mesma forma, isto retrata a obra de Deus em nós. Ele vai trabalhando esta questão do nosso entendimento espiritual de maneira gradual. Então, o primeiro passo é nós buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor com determinação. Determinação. Quando aquele homem cego é trazido a Jesus, né, ele estabelece primeiramente um contato com Jesus. Primeiro, um contato, né, com Jesus. E, na realidade, na verdade, este é o dia mais feliz da nossa alma, né? Mas o que acontece? Muitas vezes o nosso entendimento obscurecido nos leva a crer, a sentir que Deus ele está muito distante de nós, o que não é verdade, o que não é verdade. Então, nós, né, parte de nós precisamos começar a nos aproximar
a nos aproximar dele. E ele precisa se tornar, né? Ele precisa se tornar o objeto de toda a nossa atenção. Este é o primeiro passo para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Então, é nesta busca, é neste relacionamento, ele precisa se tornar o alvo de toda a nossa atenção. Como eu tenho dito, ele precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Por quê? Porque se o Senhor não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele não vai estar em segundo nem em terceiro. A primazia precisa ser dele, né? Então, quando nós nos aproximamos dele, ele vem e nos toca, ele nos toma pela mão para nos guiar, para guiar você, né? Este é um sinal seguro de que ele está trabalhando na sua vida. É o que Paulo fala em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou em você uma boa obra vai aperfeiçoá-la. Então a primeira atitude é nos aproximarmos dele, para que ele então venha, nos tome pela mão, nos toque, né? Esta humanidade bendita venha de encontro com a nossa humanidade decaída, com o nosso entendimento obscurecido, nós não conseguimos entender nada, mas quando nós nos aproximamos dele e fazemos dele, né, damos a ele toda a nossa atenção, ele então vem e nos toma pela mão para nos guiar, assim como ele fez com aquele cego. E de acordo com o texto, a atitude seguinte, né, que nós precisamos analisar é que ele toma aquele homem e usando, o que ele faz? Uma coisa bastante estranha para nós. Ele cuspiu nos olhos daquele homem, né? Uma maneira totalmente diferente, mas ele cuspiu nos olhos daquele homem. E ele impõe as mãos e ele, né, toca naqueles olhos, né? Para quê? Para que ele pudesse entender, enxergar, para que ele pudesse ter os seus olhos iluminados, né? Então ele usa a saliva como instrumento para produzir a cura na vida daquele homem, né? A saliva se conecta com a iluminação, olhos, né? E a boca, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, nós entendemos que a visão espiritual vem pela verdade espiritual. Isto está ligado àquilo que Jesus fala. Então, este milagre, né? Esta metodologia que o Senhor Jesus utilizou para iluminar os olhos daquele cego, ela retrata justamente a iluminação do nosso entendimento, que acontece de maneira gradual e progressiva, como eu disse. A maioria dos milagres que Jesus fez de cura foram instantâneos, mas esta cegueira retrata o processo de iluminação, né, de um entendimento obscurecido, de uma alma que precisa, né, ser curada, tratada, para que ela possa receber a luz espiritual na sua vida. Então, é um processo de Deus. E eu creio que para você não seja diferente quando nós olhamos, quando nós lemos esse texto, né?
Você já se imaginou alguém cuspindo nos seus olhos? Né? Isso é uma coisa que, de uma certa maneira, nos causa até nojo, né? Asco. Mas Jesus fez isto de maneira proposital, né? Deixando claro, né, que isto foi feito de maneira intencional. Então, sendo assim, é bem provável que Deus venha abençoar você, né, por meio da mesma verdade que às vezes um dia lá atrás você rejeitou. Então, é o retrato deste milagre, o tratamento de Deus para trazer luz, para iluminar os olhos do nosso entendimento que é obscurecido por causa da nossa humanidade decaída. Mas a nossa segurança, eu não canso de repetir isso, quando eu citei o texto de Filipenses 1:6, que Paulo declara que ele tinha plena certeza, ele tinha convicção de que Deus, ele um dia começou uma boa obra na minha, na sua vida, na nossa vida, e ele vai aperfeiçoar. É um processo de Deus, e Deus sabe, Deus conhece a nossa limitação, a nossa finitude. Deus sabe o momento certo, a maneira certa, a graduação certa. Deus sabe como tratar e trabalhar conosco. Deus é perito nisto. Então, quando eu me lembrava da oração que eu costumeiramente faço, é importante, quando você vai ler as Escrituras, você orar desta maneira. Por quê? Porque buscar a Deus, se aproximar de Deus, é o primeiro passo para ganhar esta visão espiritual. E isto acontece através da leitura sistemática, do estudo da palavra, que é a própria vida de Deus. Jesus é o Verbo encarnado, e quando nós nos aproximamos dele através da palavra, através da oração, quando nós de maneira intencional, né, nos focamos, nos propomos a isto, e o Senhor se torna a figura principal, ele toma o seu lugar de primazia nas nossas vidas. Este é o primeiro passo para que os nossos olhos espirituais possam ser abertos. Então, o Jesus, ele abandona toda a prática costumeira, né? Ele muda totalmente na operação deste milagre, justamente como para que nós não focássemos no método. O importante não é a maneira, mas sim o poder de Deus. É Ele que opera o milagre, é Ele que ilumina os nossos olhos espirituais, é Ele quem traz revelação e entendimento. Então, é nesta aproximação, é nesta busca, é que este milagre acontece. Assim como nós podemos entender que Jesus, ele curou a cegueira daquele homem de maneira gradativa, por etapa. Nós entendemos que alguns milagres, né, como eu disse, um coração de pedra não pode ser amolecido gradualmente. Ele precisa ser transformado instantaneamente, e através da obra de Cristo, da obra consumada do Senhor na cruz do Calvário. Mas este iluminar, né, do nosso entendimento obscurecido é um processo, é por etapas. Deus, primeiramente, ele vem e nos dá uma porção, né, de acordo com a percepção que nós temos para receber, é de acordo com isso. Então, a dose é pequena, mas ele vai gradualmente trabalhando isto, e nós vamos experimentar o mesmo milagre que aquele cego experimentou. Quando ele olha
né? Quando Jesus cospe nos olhos dele, impõe as mãos e pergunta para ele, toca, interessante isto, né? Toca nele, Jesus pergunta para ele, né? Se ele estava vendo, e ele fala, olha, eu vejo o homem como árvores andando, como se ele visse um vulto, como se ele tivesse a sua visão turva. Já era uma evolução para alguém que não enxergava nada. Mas Jesus, então, toca de novo nos olhos dele e ele passa a ver claramente as pessoas à sua volta. E é assim na nossa experiência pessoal com Ele. Deus, Ele quer trazer luz ao nosso entendimento, mas Ele trabalha de maneira gradual, de maneira que eu e você possamos receber toda a verdade que Ele está nos transmitindo. E esta cegueira espiritual só pode ser curada pelo poder espiritual da verdade que Cristo declara, da verdade da palavra de Deus. Então eu quero desafiar você a se posicionar diante deste grande desafio. Se você realmente quer ter os olhos do seu entendimento aberto, se você realmente quer que o Senhor abra os olhos do seu coração, do seu homem interior, é preciso que você se aproxime dele. É preciso que você o busque. É preciso que ele se torne o objeto principal da sua atenção. Então faça isso. E você então vai ter os olhos do seu entendimento iluminado. O Espírito Santo vai abrir os teus olhos espirituais e você vai começar a receber uma percepção cada vez maior da pessoa de Cristo, da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, da sua nova identidade em Cristo. Você foi feito, você se tornou filho amado de Deus, que pode todas as coisas nele, que tem todas as promessas nele, tudo é nele, do princípio ao fim. Toda sorte de bênçãos e de benefícios que Deus tem proposta para a sua vida, você vai encontrar nele. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é toda a fonte. A única fonte. É nele que você vai ter os seus olhos espirituais abertos e então você vai poder contemplar todas as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Então, fica aqui o meu desafio para você. Se aproxime de Deus, busque a Deus, faça dele, né, o centro, o foco de toda a sua atenção. Este é o primeiro passo para que os teus olhos espirituais possam ser abertos e toda a escuridão possa ser dissipada e você possa caminhar firme com Ele, rumo às promessas que Deus tem para você, para a sua vida, para toda a sua casa. Amém, meu querido? Este é o desafio que eu queria compartilhar com você. Fica aqui a minha oração, meu abraço, e que você tenha uma semana de muitas vitórias em Cristo Jesus. Amém, querido? Até o nosso próximo encontro.